Bem, gente do Portal Contra a Prosa, hoje 14 de maio de 2025. Hoje temos 4 assuntos para tratar. O primeiro é sobre mortes. Infelizmente, elas vão acontecer sempre. Mas é morte de 2 pessoas que cumpriram sua missão com êxito aqui na Terra. A primeira morte é de Divaldo Franco, o espírita, o homem que... Aliás, dizem que os espíritas não morrem, eles desencarnam. E Divaldo Franco foi um homem assim. Hoje está sendo velado e até 8 horas da noite, em Salvador. E logo depois deve ser cremado. E foi um homem responsável por um trabalho social fantástico na Casa do Caminho em Salvador. Este é um ser humano que deve ter um bom lugar, sim, no céu, com certeza. E o outro é Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que, para mim, apesar da idade dele, era um socialista mais moderno que muitos esquerdistas aí. Ele começou como guerrilheiro, vocês sabem, era um homem que pregava a ditadura do proletariado, foi evoluindo e chegou à presidência do Uruguai, foi senador, deputado, um bocado de coisa, com austeridade, sem gastar recursos públicos ou gastar o mínimo possível. Tanto é que esse homem morreu, é considerado o presidente mais pobre do mundo. O patrimônio dele é patrimônio de classe média baixa aqui no Brasil. Se você for vender hoje o patrimônio de Mujica, que é aquele sítio que ele tem, onde inclusive prestou várias entrevistas a vários órgãos de imprensa do mundo inteiro, inclusive a Rede Globo. O pensamento desse homem magnífico, figura extraordinária, que era florista, era agricultor, plantador de flores, e deixou o sítio, 2 carros, um deles parece que é um Fusquinha, que ele tinha guardado de muito tempo, algum dinheiro no banco, foi o que esse homem deixou. Não tinha contas no exterior, não fez licitações falsificadas para ganhar dinheiro, não recebeu propina de empresas. Foi um presidente no sentido mais lógico da palavra. Hoje, Mujica causa inveja dentro da própria esquerda. Porque para ser o que Mujica foi, o que Pepe Mujica foi, tem que ser uma decisão pessoal. Porque todo o sistema da América Latina e de todos os países, principalmente de países como o Brasil, todo o sistema foi feito para você roubar do povo, tirar grana do povo. E tirar da forma assim mais descarada possível. Eu hoje coloquei uma reportagem sobre aquela Via Bahia, que cobra pedágio quando você passa pela BR-324 e pela 116. Vejam lá no Contraprosa, no portal Contraprosa, como é que se rouba dinheiro do público. Devagarzinho, aos poucos, sem ninguém perceber. E quando você pensa que não, está lá milhões que foram devorados e está lá a BR-116 e a BR-324 do mesmo jeito que antes da chegada da Via Bahia. Mas, minha gente, portanto, Pepe Mujica e Divaldo Franco, os dois com certeza vão para um bom lugar, que a alma desses dois sirvam de exemplo para nós que estamos aqui lutando para cada vez mais fazermos um Brasil melhor. E sobre isso, a visita de Lula, por exemplo, gente, nosso segundo assunto, que foi lá lamber as botas do Putin, eu não entendo, porque Lula é muito maior que Putin.
O Brasil é bem maior que a Rússia, né? Tanto é que ele foi recebido, deu flores à Janja, aquela coisa toda. Lula foi recebido como se fosse um presidente dos Estados Unidos, lá na Rússia. E por que Putin recebeu dessa forma? Ora, gente, porque lá só tinha ditadores. Gente que chegou ao poder pelas armas ou dando golpes, como o próprio Putin, que deu não sei quantos golpes para continuar 25 anos administrando a Rússia. Vocês sabem os adversários que esse homem matou para poder chegar ao poder, né? Invadiu a Ucrânia. E aí vem Lula apoiando um ditador desse, um autocrata desse. Só 2 presidentes das 20 autoridades que teve lá no dia 9, comemorando o dia da vitória. E a gente precisa estudar a história para entender por que eles comemoram o dia da vitória, com toda a incoerência possível, porque quem não sabe, a Segunda Guerra Mundial começou com a União Soviética do lado da Alemanha. Em 1941 foi que houve o rompimento. E aí estão comemorando a vitória sobre o nazismo. Mas eles apoiaram também o nazismo antes, evidentemente, da decisão de romper com a Alemanha. Sim, mas, voltando, só 2 democratas. 2 apenas. O Lula e o Robert Fico, que é presidente da Eslováquia, que é uma democracia também e pertence ao mundo europeu. Mas a Eslováquia tem a economia do tamanho da economia de Sergipe. É pequena demais, é um país pequeno. O Brasil é que era importante para Putin. E, claro, a China. Mas a China é uma ditadura também. É uma ditadura. Portanto, a maior democracia presente na visita a Putin foi o Brasil. E Lula, que é um democrata, aqui dentro. Né? Porque ele lutou inclusive contra as ideias de Bolsonaro, que não são nada democráticas, embora tenha chegado à presidência pela via democrática. Mas prega sempre o Ustra como seu símbolo de herói, né? E Lula lutou contra isso, mas ele lutou aqui no Brasil. Então a democracia para Lula ela é conveniente. É a democracia que interessa a ele. Como lá a Rússia interessa a ele, ele não defende democracia na Rússia e nem defende a Ucrânia, que foi o país ofendido, onde há democracia inclusive. A Ucrânia, o Zelensky, foi eleito democraticamente. E na Rússia não. Na Rússia não houve eleição democrática. Todo mundo sabe que é um processo já engendrado para Putin ser presidente até o dia que ele desejar, ou que até o dia que os verdadeiros mandantes da Rússia desejarem que ele fique no poder. Mas é isso. E, minha gente, eu hoje quero falar aqui, o terceiro assunto é sobre o estado de calamidade pública decretado pelo prefeito Zé Mendonça em Heliópolis. Estamos vivendo uma calamidade pública graças às chuvas. Meu Deus! Eu não sabia que era tão sério assim. Será que aquele buraco da praça de eventos e aquela destruição da rua do açude e as estradas esburacadas que temos aí e cheias de água é suficiente para decretar calamidade pública? Não. A própria prefeitura poderia resolver esses problemas. Tem verba na prefeitura suficiente para isso. Mas não custa nada, né? Decretar calamidade pública para que o Estado e o governo federal mandem uma graninha para cá, né? Aliás, por falar nisso, a Ribeira do Amparo decretou também, e a Defesa Pública do Estado da Bahia já estava lá, fazendo o mapeamento da área e tal. É capaz de até vir para Heliópolis aqui, porque eles
passa um dia na cidade, vê os estragos que foram feitos pela chuva, levanta o drone e tal, tiram fotografia da área, estabelece um valor e repassa para o município, para que o município conserte o problema. Aqui em Heliópolis as máquinas estão paradas, sinal de que não há interesse de resolver o problema, a não ser que venha dinheiro. Aí, vindo o dinheiro, faz uma licitação, uma empresa dessa aí, Fantasmas, ganha a licitação, né? A própria prefeitura faz o serviço e o dinheiro que veio fica para outras coisas mais interessantes do que aquelas que solucionam problemas de fato do povo de Heliópolis. Se vocês estão me entendendo, né? O decreto vale por 180 dias. Aí o esperto aí, né? Graças a Deus, seguidores desse canal são todos espertos e inteligentes, vão logo pensar, então não vai ter São Pedro de Heliópolis. É verdade. Não pode, inclusive o Ministério Público já praticamente decretou, municípios em estado de calamidade não podem fazer festa. Isso aí está claro. Ok, beleza. Ocorre que o prefeito pode cancelar o decreto a qualquer momento. Então, quando estiver chegando aí, junho, ali perto de São João, ele vai lá e cancela o decreto. Se o dinheiro já veio, ele vai gastar, cancela o decreto e está tudo ok para fazer o São Pedro de Heliópolis. Portanto, é tudo faz de conta. Este país foi feito, as leis, tudo foi arquitetado para que políticos inescrupulosos consigam, sugar dos cofres públicos os minguados recursos que poderiam nos levar a um desenvolvimento, ao progresso. Infelizmente, é isso. E por falar em mais um estrago dos serviços públicos, vamos encerrar aqui o assunto final, que é a contratação da Câmara Municipal de Heliópolis, o presidente Doriedes Oliveira, que em fevereiro contratou uma empresa para alugar carros para a Câmara de Vereadores. Vejam aí todo o processo. Então, meus amigos, esse aqui é o processo licitatório número 021-2025, dispensa número 14-2025, contrato número 021-2025. Aqui a Câmara Municipal de Heliópolis queria a contratação de um carro com motorização mínima de 1.0, nunca inferior a 2020, com ar-condicionado, direção hidráulica, flex, combustível, tal, destinado a atender às necessidades da Câmara Municipal de Heliópolis. E começou a vigência a partir de 6 de fevereiro e vai até 31 de dezembro de 2025. Simples. Quem foi o vencedor? Tarcísio Ferreira dos Santos, CNPJ 50325 492 00163. Então, onde é que essa empresa fica localizada? Vamos ver aqui. É uma microempresa individual, Tarcísio Ferreira dos Santos. O CPF dele está aqui, CNPJ. GV, Tecnologia da Informação. Fica na Rua Mangabeira, número 42, Sala Casa. Ninguém sabe se é sala ou se é complemento, ou se é uma sala da casa dele. Aqui está o cartão de inscrição e a situação cadastral da empresa. A empresa foi aberta em 2023, certo? E a pergunta é, qual é o problema da empresa? Por que não pode ser a empresa de Tarcísio fornecendo um carro para ser alugado à Câmara Municipal de Heliópolis? Acontece que o Tarcísio é o mesmo motorista da Câmara. Inclusive, ele tem um outro contrato com a Câmara, que é de alimentar o sistema da Câmara Municipal de Heliópolis.
e é motorista da própria Câmara. Esse contrato é irregular. O que é que o presidente da Câmara quer com um contrato desse? Ele esperava o quê? Que as coisas acontecessem e ninguém denunciasse? Isso não pode, isso é irregular. Além da irregularidade do contrato, está aqui o valor. São 11 prestações de R$ 5.702. Qual é o problema disso? R$ 62.722. Isso aqui, minha gente, é o preço de um carro novo. Se o presidente da Câmara realmente está precisando de um carro, e eu não duvido disso, principalmente para prestação de serviço à comunidade, os vereadores sempre estão levando gente de um lado para outro, e um carro só não resolve a questão. Seria bom que a Câmara comprasse outro carro, não tem problema nenhum. Agora, se eu gasto um ano de prestação de aluguel de carro, quando eu posso comprar, tenho um dinheiro e posso comprar esse carro, porque vocês sabem, tem promoções aí, carro 0 quilômetro, que está em 63, 64 mil você compra um carro. E se for poder público, que tem um desconto, for CNPJ, isso cai mais ainda. 50 e poucos mil, você compra um carro novo, 1.0. Então, isso aqui, no mínimo, é desperdício do dinheiro público. No mínimo. Entenderam a coisa? Quer dizer, meu Deus do céu, tanta empresa que tem aí para alugar carro. Por que o presidente da Câmara vai alugar justamente de uma empresa que tem uma pessoa que presta já serviço à Câmara e é o motorista da Câmara? Por que isso? Por que se complicar? Porque a coisa não é séria. Só pode ser isso. Não há seriedade. E mais, detalhe até importante, vocês viram aí. Esse dinheiro dá para comprar um carro novo. Tranquilamente. Comprava um carro, já tem um. Com 2 carros, acredito, dá para satisfazer tranquilamente as necessidades da Câmara Municipal e não precisaria gastar esse dinheiro. Não precisaria gastar todo esse dinheiro, porque você compraria o carro até mais barato que esse aluguel aí, Compraria o carro, já tem motorista na Câmara, você não ia gastar mais, sobraria dinheiro aí para outras coisas. Mas o problema é que o objetivo não é a melhoria do serviço público. Existem outros objetivos por detrás de tudo isso e você que está me ouvindo sabe do que se trata. Infelizmente é isso. Ou a gente começa a tomar uma atitude em relação a esses políticos, ou a gente começa a varrer esse povo da política, não elegendo, não votando neles, trazendo gente nova para realimentar a esperança de que a política veio para melhorar a nossa vida, ou a gente vai continuar o resto da vida ouvindo falar sobre isso, vendo a situação como é e aceitando isso como se fosse a realidade natural das coisas. Isso não é natural. Isso nunca foi natural. Isso é um desvio de conduta e a gente tem que combater. É isso, gente, por hoje. Um abraço a todos vocês. Espalhe esse vídeo por aí. Dê um like. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Já ultrapassamos a marca dos 5.920 inscritos. Faltam menos de 80 inscritos para a gente chegar aos 6.000. Gostaríamos de contar com a sua inscrição. Um abraço e até uma outra oportunidade.